Fala, gremistada! Tudo bem com vocês? Aqui nesse vídeo vamos falar sobre o jogo decepcionante que o Grêmio fez em Minas Gerais e também vamos falar que no momento, sim, o Grêmio está brigando pela zona de rebaixamento. Certo, pessoal? Antes disso, vamos com nossos patrocinadores. São eles: RC Glass Design. A RC Glass Design trabalha com vidros temperados, espelhos, box de vidro, janelas e portas em alumínio. Vem para a RC Glass Design no fone 999 15 81 10. Também para a Ferragem Camargo, que fica na Avenida da Ponta Grossa 1055. Vem para a Ferragem Camargo no fone 998 75 1289 ou no 3030 3737. Falar com o Adriano Camargo, que é o proprietário da Ferragem Camargo. Também para a Pampa Ráfia. Pampa Ráfia trabalha com todos os tipos de embalagem, embalagens para produtos. São eles sementes, rações e Big Bag. A Pampa Ráfia entrega durante todo o nosso país e o fone da Pampa Ráfia é 982 410708. Falar com o Anderson ou com a Dayana. Também para a SOS Car Autoservice, localizada no bairro Tristeza. O fone da SOS Car Autoservice é 992 04 6886. Lembrando que a SOS Car Autoservice fica na Doutor Pereira Neto, 1314. Vem para a SOS Car Autoservice, sua mecânica de confiança. Certo, pessoal? Iniciando o nosso vídeo neste domingo, falando sobre mais uma derrota acachapante do nosso tricolor em Minas Gerais. O jogo de ontem foi um jogo que, no primeiro tempo, o Grêmio teve uma chance de gol, que foi a escapada com o enamorado pelo lado direito, que ele acabou fechando a dribles para o lado de dentro do campo, para o meio, e acabou acertando a bola na trave do goleiro Matheus Cunha do Cruzeiro. Lembrando, Matheus Cunha vinha sendo muito criticado pela torcida do Cruzeiro, e o Grêmio, infelizmente, não explorou isso, que o goleiro vinha falhando nas últimas partidas, e infelizmente o nosso tricolor não conseguiu finalizar bolas a gol, num goleiro que estava totalmente sem confiança. E mesmo assim, o Grêmio não conseguiu finalizações contra um Cruzeiro que vinha na zona de rebaixamento e vinha de uma derrota na Copa Libertadores em casa contra os chilenos do Colo-Colo. Então, pessoal, alguma coisa tem que ser feita. Na coletiva, o Luiz Castro finalmente falou, que vai mudar muitas coisas, porque do jeito que o Grêmio está se apresentando, na forma tática que o Grêmio está desde o início do ano trabalhando, não tem possibilidades de melhora. Alguém chegou nele, não sei se a diretoria, se alguém do staff dele, sendo preparador físico ou até mesmo o auxiliar dele, alguém chegou nele e estralou uma chavinha que ele falou na coletiva que vai ter que ter mudanças táticas dentro do jogo, dentro do time, para que o time melhore. Lembrando, mais uma vez, as trocas do Luiz Castro é aquilo que eu venho falando, pontuando para vocês todos os vídeos que a gente conversa aqui. Ele trocou Noriega, sai, entrou um outro volante, Léo Pérez. A segunda, entrou o TT no lugar de Enamorado, um jogador pelo outro, da mesma característica. Na esquerda saiu o Amuso, entrou o Mac, um ponteiro pelo outro, sendo que o Mac, o melhor lugar que ele vem rendendo, não é de extrema pela esquerda, é pelo meio, mas ele trocou um extrema pelo outro. Depois entrou o Monsalve no lugar do Nardoni. É o meia no lugar do Nardoni? Até é, mas o Monsalve no jogo fez a posição do Nardoni, que era um volante recuado pela direita. Ele não entrou como meia central. Então, o nosso treinador ele acaba fazendo mudanças
que ele troca um cara da mesma posição pelo outro. Se aquele cara que entrar não der uma resposta melhor, o Grêmio não tem como melhorar, porque ele não faz mudanças táticas dentro do jogo. Ah, esqueci de outra. Ele tirou o Carlos Vinícius e colocou o Bright White. Então, as mudanças que ele acaba fazendo, se o jogador que está entrando não for melhor tecnicamente dentro da partida, infelizmente o Grêmio vai continuar ou igual ou pior, se aquele jogador que entrar fazer uma partida pior daquilo que estava jogando. Então, a gente tem que, aquilo que eu venho falando nos vídeos, tomara a Deus que agora tenha dado um stop na cabeça do nosso treinador, que ele possa fazer alguma coisa diferente taticamente. Porque os nossos extremas, eles não atacam puxando um contra-ataque, que é o que os extremas acabam fazendo, e também eles não fecham para marcar. As duas principais coisas que um ponteiro, um extrema tem que fazer, que é puxar o time para o contra-ataque quando o time está sendo atacado, os nossos extremas infelizmente não faz. No Grenal, que a gente foi campeão do Campeonato Gaúcho, o Amuso teve essas chances, mas o Grêmio tinha um jogador a menos em campo no Grenal. Um jogador a mais em campo no Grenal. Então, fora esse Grenal, os nossos extremas não têm essa característica de puxar o contra-ataque, que é isso que os extremas têm que fazer. E a segunda principal serventia dos extremas é como antigamente jogava Ramiro, jogava Cebolinha, que era fechar a marcação até a linha do meio para povoar esse meio campo e quando tiver a bola sair. Os nossos extremas também não fazem. Então, as duas principais características que um extrema tem que ter no tricolor, os nossos extremas não têm. Então fica muito difícil para quem joga no meio campo, mesmo tu jogando com 3 volantes, é muito difícil sustentar com 3 jogadores ali, sendo que os nossos laterais, um é o Pedrinho, que é um jogador regular, mas é um jogador da base. E o outro é o Pavon, que é um jogador improvisado pelo lado direito. Então, pessoal, agora eu peço que o Luiz Castro mude essa situação, como ele falou na coletiva de ontem contra o Cruzeiro, e que a gente consiga ajeitar essa casa, porque, como eu falei para vocês, alguns resultados deram certo e a gente ficou pertinho da zona de rebaixamento, não entramos. Mas foi por causa de resultados que deram certo, não por méritos do Grêmio. E caso a gente falhe nos próximos jogos, com certeza, no próximo jogo contra o Curitiba em casa, se o Grêmio perder o jogo, com certeza o Grêmio entra na zona de rebaixamento. E a gente sabe que depois que o Grêmio ou qualquer clube grande entra na zona de rebaixamento, é muito complicado de sair. Então eu espero que essa direção entre no vestiário, dê um jeito de ânimo no grupo de atletas e também o Luiz Castro consiga fazer esse novo esquema para que nós tenhamos força fora de casa e em casa a gente seguir mandando como a gente sempre mandou dentro da nossa arena. Não perder pontos para Remo, para outros times que a gente perdeu este ano dentro da nossa arena. Eu vou passar aqui para vocês os próximos jogos do Grêmio, sendo que nesta terça-feira, próxima terça-feira, a gente tem o Confiança pela Copa do Brasil na Arena do Grêmio às 7h30. Depois, no domingo, às 4 horas, o Grêmio tem o Curitiba. Esse jogo contra o Curitiba é essencial a vitória. Nós precisamos da vitória nesse jogo, senão, como eu havia falado no vídeo anterior, nós vamos entrar na zona de rebaixamento. E depois que a gente entra numa zona assim para um clube grande, é muito difícil de tu performar estando dentro dessa zona de rebaixamento, porque a pressão é muito grande. Certo, pessoal? Depois do Curitiba, nós temos o Palestino, na quarta-feira, dia 29, às 9h30, no Chile. Depois nós temos pelo Brasileiro, às 8h30, no sábado, no dia 2 de maio, o Atlético Paranaense, às 8h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, certo? Depois disso, nós vamos ter o Deportivo Riestra, lá na Argentina, no dia 5 de maio. Depois, na Arena do Grêmio, olha só, pessoal, depois do Curitiba, nós vamos ter o Flamengo na Arena do Grêmio, no dia 10 de maio,
às 7h30 na Arena. Olha a dificuldade da nossa tabela, que eu já havia falado em alguns vídeos atrás, a dificuldade da nossa tabela para até a Copa da Parada do Mundo, ali, da Copa do Mundo. Olha a dificuldade que nós temos de adversários até essa parada para a Copa do Mundo. É impressionante. Se nós continuarmos com o desempenho dos atletas que estão neste momento, nós vamos chegar na parada na Copa do Mundo no rebaixamento. Nós temos que ter esse start e partir para uma mudança, tanto de ânimo dos atletas, como também dentro de campo, na parte tática, daí tem que partir do nosso treinador Luiz Castro. Caso isso não aconteça, eu acredito que o Grêmio pode mudar o treinador até antes da Copa. Porque pelos jogos difíceis que nós temos até agora, e vamos ter até a Copa, se nós não mudarmos o ânimo do time, dos atletas, e também na parte tática, aí tendo que partir do treinador Luiz Castro, nós vamos estar no rebaixamento na parada da Copa do Mundo. Tá? Seguindo o Confiança, daí nós temos o segundo jogo da Copa do Brasil, no dia 14 de maio, às 7 horas. E depois temos o Bahia fora de casa, no dia 17 de maio, às 4 horas, lá na Bahia. Seguindo, depois temos na Arena do Grêmio, no dia 20 de maio, o Palestino, às 9 horas. Depois, Grêmio e Santos na Arena, no dia 23 de maio, às 19 horas. Depois, temos na Arena novamente o City Torque, que acabamos perdendo na estreia da Copa Sul-Americana, joga aqui daí na Arena no dia 26 de maio, às 7 horas. E encerrando o Corinthians no dia 31 de maio, na Arena do Grêmio. Então, fora os jogos de Copa Sul-Americana e de Copa do Brasil, eu vou passar rapidamente de novo aqui para vocês os jogos que nós temos pelo Brasileiro. Curitiba na Arena, Atlético Paranaense fora de casa, Flamengo na Arena, depois temos o Bahia fora de casa, depois temos o Santos dentro de casa na nossa Arena e o Corinthians na nossa Arena. Olha a dificuldade dos adversários que nós temos até a parada da Copa do Mundo. Então, cito de novo, e já venho falando em alguns vídeos, se nós não tivermos o stop, de tanto na parte anímica dos nossos atletas, quanto na parte do treinador mudar a parte tática para melhorar a equipe, com essas partidas até a Copa do Mundo, nós podemos estar na zona de rebaixamento. Tem que ter uma mudança. Não digo no momento uma mudança de treinador, mas o treinador tem que fazer uma mudança para esse time evoluir taticamente e também a diretoria entrar dentro do vestiário para que tenha uma mudança anímica dos atletas, senão nós corremos muito risco de passar um período de Copa de 2 meses trabalhando, mas trabalhando com pressão de estar na zona de rebaixamento. Certo, pessoal? Dá like nesse vídeo, compartilha, manda para o seu amigo, segue o canal, que é muito importante. Já passamos de 300 inscritos, eu tenho uma meta de chegar a 1000 inscritos, então peço para vocês se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo, dar o like, certo, pessoal? Amanhã tem mais vídeo falando sobre a nossa possível escalação para o jogo da estreia da Copa do Brasil. Então, bom domingo a todos e até mais. Tchau, tchau. Fui!